Aprendi a atar trapos, criando sapatos improvisados. Os sapatos de verdade se tornaram coisas de sonho para mim. Nos primeiros 2 anos, meus pés pareciam estar sempre gelados, cortados ou ambas as coisas, mas no terceiro já eram como couro velho, e eu podia passar horas correndo descalço pelas pedras ásperas da cidade sem sentir nada. Aprendi a não esperar a ajuda de ninguém. Nas partes ruins de Tarbian, um grito de socorro atrai predadores, como o cheiro de sangue carregado pelo vento. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 9º episódio dos 4 Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Telo Misericordioso, a gente vai comentar os capítulos de 23 a 25 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Bruno Amorim. E aí pessoal, tranquilo? A Júlia Neves. Oi, gente. A Rayane Molinário. Oi, gente. E o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, antes da gente começar a comentar os capítulos, o Eric tem um recadinho para dar para vocês, que tem a ver com um sorteio que a gente vai fazer e resolver no episódio seguinte, né? Então no episódio seguinte vai ser anunciado o vencedor. Vai lá, Eric. Então, eu vou postar uma foto no perfil dos 4 Cantos do Instagram, onde vocês vão comentar um trecho do livro que vocês mais gostam e tal. E aí, curtindo esse post, seguindo a gente no Instagram e seguindo o meu perfil, no próximo episódio a gente vai fazer um sorteio do meu livro para ajudar o engajamento aqui na página, no Instagram e espero que vocês curtam. E boa sorte para todo mundo. Essa é a tua primeira publicação solo, né? Sim, é um livro de fantasia também, então acho que vocês vão curtir. Tem bastante coisa inspirada no Nome do Vento. E é isso. Acho que é isso. Lá no post vai estar explicadinho certinho e vai estar o link para o livro e a sinopse pra vocês verem se vocês curtem. Então tá. Aí a gente vai anunciar então o resultado desse sorteio no nosso episódio 10. E agora a gente vai começar a discussão pelo capítulo 23, que se chama A Roda Ardente. Esse capítulo ele é talvez tenha bastante coisa aqui, porque ele é um capítulo... um dos capítulos de história dentro da história dentro da história, né? Uhum. É. Porque a gente já tá lendo o Kvof contando a sua própria história dentro da história da narrativa mais ampla do livro, né? Que é a terceira pessoa dos interlúdios. Então, dentro dessa história que tá dentro dos interlúdios, a gente vai tem mais uma história, que é a história de Telo. Esse capítulo começa, então, imediatamente após onde a gente parou no capítulo 22, quando o Kvof é agredido, espancado, e ele tá super mal, e aí ele consegue ir até o Trappist, né, que também é um personagem cuja introdução a gente falou no episódio anterior. Tem aqui uma coisa interessante, porque o Kvof, ele tá muito mal, ele tá delirando, ele tá com febre e tal, então... ele vai meio semi-consciente, né, até o... ele nem sabe como ele chega lá, né? Ele só sabe que chegou. Só lembra dele depois caindo as escadas, né? Isso. E ele fica um tempinho como se ele estivesse tentando cuidar dele mesmo sozinho, né? E quando ele parece que percebe que não vai conseguir, daí ele automaticamente chega lá, e vai no automático mesmo, a gente não sabe, nem ele sabe como que ele chegou até ali. Aquele negócio que a gente tava até comentando no episódio, do caminho, né? Tipo, o caminho Sim. Automático, assim, ele foi automático mesmo. O corpo dele praticamente levou até ali, a mente dele tava meio que desligada, mas uma parte dela ainda levou, ali é um local de segurança, né? Então ele foi até lá. Isso me lembra um pouco as portas da mente, né? De alguma maneira. Ele tá... A terceira porta é a porta... primeiro é sono, né? Depois é... Não, é sono, esquecimento, loucura E morte. e morte. Então o Kvof
nesse momento de extrema necessidade física, né, ele também tá recorrendo um pouco a isso. Talvez um pouco do sono, porque ele tá semi-consciente, talvez porque ele tá... Talvez um pouco da loucura, né, porque ele começa a delirar, então... Tem um pouco dessas duas coisas aqui. Acaba então até que ele meio... pensa. tipo Não, pode. tipo um estresse pós-traumático, né? Que vai liberando o que ele bloqueou, fazendo o caminho inverso dessas portas. Tanto que ele lembra dos pais, né? Ele lembra da cena que ele viu, algo que ele tenta, quando ele tá consciente, ele tenta a todo custo barrar. De alguma maneira ele tá acessando... É interessante isso, porque ele tá acessando as coisas que ele tenta barrar quando consciente, ou seja, o trauma anterior é o que tá deixando ele confortável pra lidar com esse novo trauma, né? É o delírio É como que se- desbloqueia isso, né? Eu diria que é porque ele tá com as defesas baixas também, né? Ele não tá conseguindo controlar isso, então ele tá movido à dor, às coisas, então a mente dele também não tá Ele não 100% controla mais. Né? controlada. É. Isso. Aí acaba vindo essas partes ruins também. E quando ele dá por si, então ele tá, né, no porão do Traps, e ele acorda já no dia seguinte, meio... O que aconteceu? Quase naquele quem estou, onde sou. Aham. E aí aquele personagem que a gente já conheceu, né, o menino que tava amarrado lá no outro capítulo que o Traps apareceu, o Tenny. É que todo mundo ficou horrorizado. O Tenny, então, ele começa a tentar se comunicar, mas ele não sabe falar, né, ou pelo menos ele nesse momento não consegue. E o Traps não sabe o que ele quer, então fica uma situação esquisita, até que o Kvof sugere e diz, eu acho que ele quer uma história. É interessante que tenha sido o Kvof a falar isso, especificamente isso, né, porque de certa forma está enraizado nele essa... Parte de contador de história. Exatamente, a relação dele com as histórias. Né? E Que é até muito ele diz- como foi a criação dele, né? Então Sim. é a forma que ele vê de se acalmar, né? A gente nem sabe se era de verdade o que É, ele tava é. querendo. Mas, bom, funcionou, né? Porque a história foi bem recebida. Mas eu gosto muito dessa frase do Kvof, que o Traps fala, tipo, eu não sei nenhuma história. E daí o Kvof pensa, todo mundo sabe uma história, pelo menos uma. Com Né, certeza. É a sua própria, né? E acaba que ele pega bem no momento legal, que acabou esse arco do Kvolt apanhar e tal, perder os pais. E agora que já está mais entranhado na história, ele pega esse momento para introduzir mais a criação de mundo dele e tal, usando essa história como desculpa. Porque ele poderia enrolar para continuar, fazer alguma outra cena dele na rua roubando, mas ele passa o tempo de forma bem mais produtiva, entre aspas. E uma Ele coisa que podia eu- simplesmente não ter feito esse capítulo e pulado logo pro próximo. Daria no mesmo, digamos assim, se ele não quisesse construir essa parte. Mas é legal disso também, porque acaba que explica um pouco aquela confusão que a gente estava no episódio anterior, que a gente até discutiu um pouco da festa lá que eles estão, e que tinha aquela tradição da perseguição, o negócio dos demônios, Sim. e o Telo que tinha que ir, tava caçando canes, e aí a gente acabou ficando naquilo, será que significa alguma coisa isso? E nesse capítulo ele explica o que é essa história, o que é essa Sim. tradição. Tem uma frase do Patrick que eu gosto muito, que se eu não me engano, é naquela mesma entrevista que a gente comentou nos spoilers da semana do episódio anterior. Mas é alguém que pergunta pra ele coisas muito específicas, assim, de world building mesmo. Tipo, você vai falar um pouco mais sobre os rituais das religiões divintas? Era alguma coisa assim. E aí o Patrick responde pra essa pessoa que, sim, ele tem muita coisa escrita sobre tudo isso, assim, de anotação dele, né? Ele criou muitas coisas. Mas não faz sentido ele sair falando, dando informação, assim. Ele precisa ter uma história, né? pra contar. Ele precisa ter uma história pra contar sobre isso, né? E eu acho que aqui cai muito bem essa... é um capítulo inteiro que é só uma história, mas ela não soa tão enfadonha, né, pra quem tá lendo. E não fica fora, tipo,
É um capítulo basicamente nada a ver com a história principal ali que a gente tá lendo, mas ela não fica solto. Não, tá tudo Aquela amarradinha, né? Com o Tá anterior, tudo com- amarradinho dentro. Exato. Uhum. Bom, então o Trappist começa a contar a história, né? E eu achei interessante como o início dessa história nos lembra muito o primeiro capítulo do livro, que se chama Um Tempo para Demônios. Uhum. E é exatamente o que o Trappist está descrevendo aqui, né? Ele fala que era um tempo ruim no mundo, as pessoas estavam com fome, doentes, tinham pestes, né? E fome, onde tinham muitas guerras e outras coisas ruins, porque não tinha ninguém para pará-los. Mas o pior dessa época é que tinham demônios andando pela terra. Sim. Então, isso nos lembra muito o momento atual da história, né? Lá Sim. em Newark. Achei de você falar no Brasil. Pessoas corruptas, demônios, No mundo como um todo. no tempo atual. Uma coisa que eu gosto também dessa parte é como ele vai passando por um conto mais humano, digamos assim, uma pessoa realmente contando a história dela, pra terminar com ele colocando algo mais, digamos assim, mais histórico mesmo. Então ele começa com aquela os sacerdotes, a igreja roubava. Aí ele pera, volta. Ainda não tinha isso. Ainda Não não tinha isso é igreja tinha muito ainda aquilo. nessa legal. época. Então ele vai começando com esse lado mais humano e depois ele termina com aquela parada do tipo, como se fosse realmente um livro de história, que aí ele entra em como a história é contada normalmente, assim como é contada em uma terceira pessoa, normalmente ele vai embora descarregando. Por isso eu acho muito legal essa leve transição que ele faz e passa despercebido. Uhum. É como se fosse aquecendo também, né? Como se eu estivesse tentando lembrar, né? Liguem os motores. Eu achei legal. Como se ele estivesse tirando lá do fundo, né? Que até no final ele até comenta, né? O que era o Trappist, assim. E se vocês lembrarem, o Kvolf também faz isso no início do livro. Sim. Quando ele vai começar. No né? capítulo, imediatamente antes dele começar a história dele, no capítulo 7, ele começa tipo, vamos ver por onde é que eu começo. Sim. Aí ele começa uma frase, ele, não, vamos mais pra trás, vamos mais pra frente. Né? Aqui que começou a É como se história. Não. É como se ele estivesse organizando mesmo as memórias, tipo, tentando lembrar, depois colocar e começar a contar. E isso é um negócio que a gente olha e seria interessante, porque tipo assim, você pensa como seria a gente conhecendo a história do Kvolf com ele em Targian já. É tipo, por que ele já começa como sendo um moleque de rua, uma parada assim? Então eu acho legal essa organização que eles fazem. Ele cairia naquele clichê de fantasia Sim. da pessoa que não tinha nada e vira o rei de todos os reinos. É. Simplesmente porque ele é o Não, eu podia protagonista. começar, meus pais morreram, então eu estou na rua e tudo mais. Sim. Só que não ia explicar o desenvolvimento dele. Porque ele Já é bom começa como um em órfão, música, porque que ele... Isso. Não tem a construção, né? Bem, então a gente é apresentado nesse momento ao Incanis, né? Ele é dito ser o pior dos demônios. O Incanis, claro, a gente já falou um pouquinho dele no episódio anterior, especialmente das pessoas que se vestiam de Incanis, né? Durante os 7 dias de luto. E do Telo também, né? Que agora é o primeiro contato que tem, entre aspas, diretamente com ele. O Telo, ele vai aparecer aqui, como alguém já comentou aqui, acho que foi o Bruno agora há pouco, mas eu posso estar errado porque eu tô idoso já. Mas o Trappist começa dizendo, na igreja e tal, mas não tinha igreja. Fui Mas eu o mesmo. Telo, criador do mundo, já era conhecido. Isso me lembra um pouco a divisão entre um deus, o deus cristão mesmo, não institucionalizado e pós-instituição da igreja, né? Eu achei muito engraçado que parece que todo triste essa história dele, parece... Ele começa contando como se fosse o Antigo Testamento, assim, e tal, o Deus... O Deus hater lá, bravo pra caramba. Deus. Mas aí... fruto da vida, com as pessoas que tá corrupto e tal. Mas eu acho legal que quando ele fala... Ele tem as falas da Perial, que seria
a mãe desse Telo, ele é como se fosse uma resposta ao Antigo Testamento, que a gente não tem na vida real. Que é, por exemplo, você tá puto, mas as pessoas estão assim porque é o meio que elas vivem, entendeu? Não tem como você querer que seja todo mundo tranquilo se o mundo tá uma bosta. Sim. Sim. E Me eu acho lembra legal também essa resposta. a Perial, ela me lembra também um pouco a ideia que, pelo menos no catolicismo, tem da Virgem Maria, né? Sim, Que é essa coisa de lembrou muito. intercessora. Ele grita É uma isso. Ele grita paródia. Maria. Sim, não só pela história, mas pelo trejeitos posicionamento dela. dela de... Eu não sei muito bem assim, porque assim, eu não sou católica. Mas eu tô me baseando no Alto da Compadecida, tá, gente? Então... Faz todo sentido. Então, assim, você vê isso, que é aquela coisa de interceder mesmo. Tipo, ela não tá pedindo nada pra ela, nunca ela pede nada pra ela só tá tentando justificar os outros. Ela tá fazendo o papel ali de advogada das outras pessoas. Então eu peguei muito essa impressão. O começo dessa história é muito uma paródia, né? Porque ele nasce de uma moça virgem que era pura no meio de todo mundo que era corrupto. E tem umas coisas muito doidas, que ele cresce muito rápido. Ele cresce e muito faz os rápido, milagres. Ela realmente ela vem trazendo muito disso, uma coisa que eu acho legal, e é isso que a Rayane falou, ela vai fazendo muita comparação com o que é da Igreja Católica, que, querendo ou não, é a religião mais popular do mundo, se não for, é uma das. E Eu acho que É não o mas eu posso cristianismo estar em si. errado, mas eu acho que não. eu É porque a acredito gente que fala não assim, seja católica. por conta da China, né? Mas, se eu não me engano, a Acho que, religião... assim, ó, acho que não. eu acho que é o Islã. Acho que é o Islã, eu ia falar o Islã. Deve ser. Que Mas é a religião que mais cresce, né? Uhum. Mas assim, a gente tem. O Islã ele traz um pouco dessa parte do Sim. catolicismo também, mas enfim, não é esse o fato que eu quero trazer. Mas tipo, uma coisa que eu acho legal é que ela vai trabalhando muito com essas características que lembram a Virgem Maria, que é tipo, uma pessoa sempre Eu entendi o que o Bruno quis... carinhosa, e que você vai lendo isso, pra quem já leu a Bíblia e quem tá lendo, você vai encontrando sim bastante dessas semelhanças. É porque não é só questão, não é só, vamos supor, Igreja Católica, é porque a gente fala assim por mania mesmo, né? Eu acho que até é comum. Mas eu diria que é cristianismo que o Bruno estava querendo sim, dizer. como um todo, Sim, sim. concordo. Que é como um todo acaba sendo, digamos, mais conhecido mesmo, maior. Porque, pelo menos para nossa cultura ocidental, não tem como dizer que não é. Não, entre Então, quem nos escuta, isso com reflete. certeza. Exato. E isso reflete também no Patrick, porque ele é ocidental, então ele está escrevendo de acordo com o que ele conhece, com o que ele vive. E tanto é que a grande virtude da Periel é o altruísmo, né? Sim. Que é boa parte da filosofia cristã, né, tem a ver com o sacrifício. Então, que é basicamente o que ela faz, né? Ela não se importa se ela tem que peitar Deus pra defender os... Só bora. E acho que nem só ela comparando como Maria, mas o próprio Telo, que quando os outros chegam lá pra encarar ele e tal, e aí quando ele fala que eles têm que escolher o caminho, é bem o estereótipo do cristão, assim, ó, você tem que seguir pelo meu caminho, que é todo cheio de provações e bem fudido, você vai sofrer e tal. Mas Vai ser depois ruim, tem mas depois coisa você Mas vai pro depois céu. tem. Eu acho que isso, não Né. só o cristianismo, mas acho que toda religião como um todo, pelo menos das mais famosas, é muito disso, né? Ou você segue o meu, que é bom, mas você vai sofrer, ou você só vai sofrer, você escolhe. Mas aí acaba que no final ele fala assim, mas todos no final vai levar pra morte, e ele não fala o que tem depois da morte, então Sim. fica meio tipo, vai ser à toa. E outro livro que tem, assim, que é bem forte é o sacrifício, né? Que é muito evidente, assim, com Jesus Cristo e tal. Uma coisa Eu interessante... gosto muito da parte da justiça dele, que é do martelo. Que é... Só uma coisa antes disso, Rayane, já vamos por aí, mas tem um detalhe que eu acho interessante também, que é nessa conversa da Periel com o Telo, ela tá falando dos vizinhos dela, né, a Débora e o Lozel. E é muito interessante que o Telo meio que diz assim, tipo, eles se merecem, são dois pecadores mesmo. Agora vocês vejam quais são os pecados deles. O pecado da Débora é adultério. Sim. Né? Ou seja, ela tá traindo o cara. Que, ok, é um pecado, é chato, né?
Já o dele Porque é a outra a Maria da violência Penha. mas é uma agora violência muito forte, assim. Sim, o pecado masculino, que, né, o pecado do Lozel, que é agredir a esposa, é equiparado à traição, que... sei lá, meio chato. Eu acho meio extremo até, né? Tipo, Eu ele acho bate que- nela até ela não conseguir falar, até ela não conseguir mais gritar. É tipo... Mas você sabe que isso eu acho que também entra nessa questão de conceito de religião, pelo menos Sim, na parte total. do Também, com cristianismo. certeza. Exatamente, é o que eu ia É porque, falar. assim, quando a gente cresce na igreja, essas coisas, a gente aprende assim, não existe pecado grande, pecado pequeno, pecado é pecado. Uhum. Então ali é equiparável por isso, entendeu? Na percepção dele como Deus, eu diria assim. Aí Pra gente é absurdo, mas faz parte da filosofia também. eu acho que é isso tem um esquisito. pouco até de crítica, assim, né? De explicitar a contradição aqui. Sim. Na verdade, eu acho que ela só tá tentando arranjar uma desculpa pra queimar tudo. Sabe? Também é possível. Parece das crianças que é o brinquedo de tudo quanto é jeito. Bem, então a gente, né, segue essa narrativa. A Periel, ela engravida do Menda, como vocês leram aí. Ele nasce muito rápido, ele cresce muito rápido, as pessoas começam a desconfiar. O povo vai lá pra... É tudo muito, muito rápido. Tem uma hora que o Trappist, como narrador, ele diz, tipo, naquela época as pessoas desconfiavam muito, né? Até que dá pra entender. Ele dá uma- Era até normal, entre aspas, você se deitar fora, né? Do casamento, essas coisas. Mas uma criança crescer em 2 meses é muito estranho. Então... Sim. Não, mas eu não vou conseguir achar esse trecho agora, mas ele fala uma coisa assim, tipo, ele dá uma aliviada na galera que vai lá querer brigar com a Periel. Então, ele fala que, na verdade, naquela época ainda era comum demônios ter filhos com humanos. Isso aí. E aí você fica... Aí o povo tá tudo achando que ele é um demônio. É isso aí, obrigado, Eric. Só que isso faz a gente se perguntar se até com tudo que a gente já leu até aqui, da maneira como os Edemaru eram tratados, por exemplo, e tal, será, né, que essa reação violenta seria tão diferente na época do Kvoth, né, do que da época dessa história? Então, né, a gente já foi exposto a várias situações de violência aqui. Acho que ele só ia trocar o nome, só. Será que as pessoas seriam mais tolerantes depois de tanto tempo? Eu acho que não muito. Também acho que não. Mas aí eles chegam lá, né, e querem testar ele pra ver se ele queima com ferro. E aí ele prova que eles estão errados e aí ele faz o discurso de que eles têm que seguir o certo e começa a bater nos demônios que estão lá. Mas um pouquinho antes disso, quando ele toca no ferro, Ele bate em todo mundo, né? a Perial, a própria mãe, dá um grito Assusta, meio que... né? Ela meio que, sei lá, se alivia, entendeu? Tipo, ele não é, então não é é um verdade. demônio, sabe? Tipo, mesmo ela... E é legal que ele menciona o primeiro que vai pro lado dele, que é o... Como é que é o nome dele? O ferreiro. É o Ferreiro. Não, Acho não, que é não Rugen, o alguma Ferreiro, coisa não. assim. Ele sim. O Ferreiro, ele tem um nome aqui, peraí. Ah, é verdade, ele muda o nome dele. É o Rengen. Rengen e agora é os... O Eref. Weref. De Rengen Isso aí. vira Weref. E é uma paródia muito legal com a Bíblia que quando Jesus está pegando os apóstolos dele, ele geralmente faz isso, ele muda os nomes dele só pra dar uma confundida assim. Achei É legal. interessante também isso dentro da temática do próprio livro, né? Onde os nomes são a essência. Então, se tu vai renascer com uma nova essência dentro desse mito proposto aqui, também vai ter um novo nome, né? Porque tu não é mais aquilo que tu era. Isso me lembra Kvoth e o Colt, né? Exatamente. Sim. Isso me lembra bastante o Feiticeiro de Terramar, que tem um ritual de passagem, de quando eles estão passando da vida pra vida adulta, geralmente eles recebem outro nome também desse jeito. Tipo, uma outra pessoa mais velha dá um nome pra eles. Acho que ficou bem igual Acho nessa que os cultura celtas de nomes, faziam é isso também. importante. Bem, então o Telo acaba, né, se provando como Deus, o Menda, né? Criança que cresceu rápido e tal. E aí depois, então, ele vai... O Encanis aparece
tem toda aquela perseguição dele na roda. Vocês têm comentários sobre esse pedaço? Acho, sei lá, é uma cena muito cinematográfica, legal, É. ele colocando ele É muito debaixo da louco. roda e ele gritando. Acho que seria muito legal ver isso na série. Essa perseguição dura 11 dias, né? Sim. Que é uma onzena. Uhum. Tem também, em algum momento, o Telo, eu acho que ele fala isso, que ele é pai e filho. Sim, Uhum. filho de mim Filho mesmo. dele Filho mesmo. de mim Filho de mesmo, mim é. mesmo, é. Só falta ser Ego o Espírito 100%, Santo. né? Não é nem o ego que eu quis dizer, mas é a Eu sei. referência clara, É, né? claro. Clássico, E eu total. não Mas sei também, se- ele não é humilde, não é humildão. Uhum. Eu acho que nesse caso, assim, é um pouquinho diferente, né? Porque não é... É diferente um pouco da que a gente tava falando da questão do cristianismo. Que não é exatamente filho. Quer dizer, nesse caso aqui, na história, ele é ainda o Telo. Ele só veio aqui na Terra porque ele queria ver as coisas que a Periel fica enchendo o sim. saco dele. Mas não é como na temática da Bíblia, né? Que é realmente um filho. É, Uma sim. outra pessoa. É, aqui não, é ele ainda. Ele só veio porque ele queria experimentar, já que ela tava falando tanto. Foi só uma paródia, né? E isso ele mudou também essa questão. Bem, quando o Trappist termina, né, de contar a história do Telo, o Kvof se pergunta uma coisa, que ele, no final ali, ele diz, tipo... Cadê? Depois disso eu comecei a suspeitar... Eu tive uma suspeita que nunca me abandonou. Será que o Trappist era um padre, um sacerdote de Telo? E ele comenta algumas coisas, né? Ele tinha O manto. um manto, ele fala sobre várias coisas, várias possíveis evidências. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso, vocês escutem o nosso episódio anterior na sessão de spoilers. Mas se vocês optaram por não ter spoilers, a gente não vai falar mais. Mas enfim. Mais alguma coisa do capítulo 23, pessoal? Eu acho que era acho só que isso. Não, né? Eu acho que É. não. É porque ele é mais a história mesmo. Bem, os próximos 2 capítulos que a gente vai comentar são super curtinhos. Uhum. Mas eu acho que são Né? tão cheios de conteúdo, cara. São, Uhum. né? Não, eles são muito bons, esses dois aqui. Pesados. Muito pesados. É. Esse próximo, então, Esse é. Nossa senhora. ele é bem curto e ele é bem forte. Mas é aquele curto que dói lá na alma. Assim. Isso. É tipo aquele capítulo da música no silêncio. Que é uma Sim. página só. Uhum. Nossa, é. Nossa. Bem, por que tu fez isso comigo, Eric? Desestabilizou, né? Bem, o capítulo 24 se chama As Próprias Sombras, e a gente começa então com um trecho dele do Kvof estabelecendo um pouco a rotina dele em Tarbina. Ele fala um pouco sobre como ele aprendeu a roubar. Ele introduz a substância, né, a Dênera, Uhum. que é uma droga ultra viciante, que deixa as pessoas com os dentes muito brancos, né? Essas pessoas são conhecidas como papadoces. Sim. É a resina de Dênera. E eu tenho uma coisa pra falar na sessão de spoilers. Ai, Jesus. Tem a ver com uma personagem que não apareceu ainda? É. Aham. Muito bem. 2 até, né? Bem, então falamos disso nos spoilers. Mas... E então ele fala, né, sobre como se passaram 2 anos. Então o Kvof tinha 12 quando ele chegou, né? Uhum. Foi depois do aniversário de 12, isso. E aqui, então, ele devia ter 12, 13, e aqui a gente vai pular então pra quando ele já tem uns 14, talvez quase 15. Sim. E aqui é que acontece então essa situação, onde o Kvof estava encolhido ali no lugar onde ele estava. Seu esconderijo, né? Seu lar. Quase Na casa que ele dele. tinha. É. Quando ele vê um menino sendo atacado no beco, né? Uhum. E tem alguns indícios, assim, não é... Como a gente comentou, quando o Patrick vai falar sobre abuso sexual masculino, ele é muito sutil. Sim. Mas tem algumas palavras aqui que falam, né? Ele fala sobre o som de roupas rasgando. Uhum. O soluço O sendo soluço abafado. abafado. Soluços. É. Então, né, o Wolf tá ouvindo um menino de rua ser estuprado. E aqui ele até pensa,
sobre... Nossa, eu já tinha sido atacado outras Já vezes. tinha sido perseguido. Já tinha no sido início, pego. É. Também já foram apanhados alguns meses atrás, assim. Então, já aconteceu, né? Né, durante Fica- esses 2 anos que ele passou aí, é uma coisa um tanto recorrente, assim, né? Não sei se com ele necessariamente, com ele parece talvez ter sido só uma vez, mas é uma coisa que acontece, né, com muita frequência. Uhum. Ai, que horror. E Achei legal eu que acho que a ele- própria desculpa. Pode falar. Não, eu ia dizer que a própria reação dele, embora seja muito subjetivo esse capítulo todo, a própria reação dele dá pra gente perceber isso. Porque ele, quando ele percebe o que ele tá fazendo, ele já tá com um pedaço de telha na mão, e as coisas como se ele estivesse pronto mesmo pra se defender ou atacar. Então isso entra na questão muito do trauma, né? Que faz a coisa no automático. Sim. Eu acho legal que é um capítulo curto, como a gente falou, mas ele constrói muito o personagem do Kvolt pela essa reação que ele vai ter e vai tomar uma atitude No impensada. impulso, né? E consegue se segurar, e tanto pelo fato de ele falar de ele ter sofrido um abuso ali, é algo que eu nem tinha percebido na primeira vez que eu li, na verdade, foi só quando eu li pela segunda vez, prestando mais atenção. E é legal como isso se relaciona com o nome do capítulo, que mostra que é algo que não dá pra você esquecer, assim, fica gravado. Uhum. Sim. E você vê que é uma coisa que realmente acompanha ele. Até o Ele não futuro, né? esquece. Ah, Até Quer dizer, sim. o presente, né? É. Porque realmente não tem como. É um tipo de esquecer coisa isso. que não tem como passar. E Isso a gente é vê até uma assim. coisa que ele comenta no capítulo seguinte, que ele fala assim, eu não lembro de quantas vezes eu já quebrei ossos, quantas vezes eu já apanhei, Já tal, apanhei. tal e tal. Uhum. Mas isso vem comigo até hoje. É legal No que remorso, durante todo esse livro parece que ele tá se dando justificativas pra ele ter Pro que virado ele um virou herói. hoje. O Kvof, ele é um cara, apesar de muito arrogante, ele é um cara também muito altruísta, né? Na maior parte do tempo ele tá sempre tentando ajudar os outros. Só que eventualmente a vida colocou ele em posições que ele não tinha condições de ajudar, essa é uma delas. Sim. E isso é o que mais machuca ele, porque ele se sente impotente. Total, Meio total. inútil. E foi por principalmente escolha, nesse- de alguma maneira. É claro que a escolha Ele dele é super podia ter justificada. ido, né? Ele podia ter ajudado o menino, mas ele escolheu não. Então isso vai perseguir, Eu eu acho acho que que- perseguiria qualquer pessoa, assim. Qualquer pessoa, assim. É. E também pela própria construção da cena. Porque é uma criança de É uma criança de 8 anos, e, gente. e os outros são 6. Uns 6 Quase garotos. adultos. Tem o dobro da idade da criança, praticamente, né? São da idade do Volt, praticamente. Então, acho que isso deixa ainda a sensação de desamparo dele e da criança pior. Eu já vou ir entrando junto no 25, porque eles são quase o mesmo capítulo. Né? Uhum. E a gente até já falou várias coisas sobre o 25, falando do 24 sim. aqui. É. É porque eles estão Só- muito só então- interligados, né? Então, Então, né? Sim, é quase a mesma página. Mas só então pra né, fazer certinho aqui, o capítulo 25 é um interlúdio e ele se chama Ansiando por uma Razão. Ele basicamente é uma conversa, é uma continuação do que o Kvof estava contando no capítulo anterior, só que aqui a gente tem os diálogos dele com o Bast e com o Divan, né, o cronista. E é interessante o Kvof falando sobre o impacto dessa escolha para ele, né? Ou como a Julia falou antes ali, ele já passou por tanta coisa pior, assim, coisa mais violenta com ele. mais física com ele, né? Mas foi isso aí que deixou ele traumatizado pro resto da vida. Que marcou ele. Marcou e vai marcar, não tem como. Ele fala até sobre... O Bast até pergunta, tipo, logo depois, por que tu ficou, então, em Tarbin por tanto tempo? E ele diz que ele não sabe muito bem, né? Enfim, o luto, né, nos torna pessoas, às vezes, no automático. Ele não sabia muito bem pra onde ir, ele não tinha Que ele, direções e tal. até o Baixo falar, você podia ter ido pro bem, né? Procurar o bem e tal. E ele fala alguma coisa sobre... Talvez isso tenha sido até uma espécie de punição por não ter morrido quando ele deveria. Isso também pode ser uma coisa muito da infância, né? Daquela coisa da criança pensar, eu devia ter sofrido nisso, sabe? Uma coisa meio até infantil. Não foi culpa dele. Ele não tem que se sofrer, não tem que se culpar nada. Mas eu me pergunto também se ele não faz... Se o Kvof de hoje em dia também não vê
essa reclusão atual dele também como uma espécie... Aliás, ele vê, né? Sim, Ele falou isso sim. alguma É. vez, como uma espécie de punição de novo. Né? Então, mais uma vez, ele tá se punindo por não... Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. mas Por ele alguma tá coisa. tá se punindo por ter falhado, como ele supostamente falhou com os pais dele, por isso, né, ficou em Tarbean. Eu acho também que esse capítulo, ele é interessante porque, assim, só por ele ser um interlúdio, a gente já fica mais tenso ainda com o capítulo anterior, porque já dá aquela sensação de, tipo, foi tão pesado pra ele lembrar disso que ele teve que falar, não, vamos parar um Tem que pouquinho dar aqui. aquela pausa. A mesma mim, coisa com os isso. pais, né? Quando ele Exato. contou a morte dos pais, teve um interlúdio Ele pra teve ele que chorar, parar. assim. Sim, É um negócio tão Pra forte que ele teve deixar- que parar. isso, é como se tivesse deixar mesmo a dor passar um pouco pra depois conseguir voltar no fio da meada da história. E essa questão também dele, como o Beth pergunta, por que você não voltou, por que você não fez isso? Porque a gente pensa isso lendo o livro, mas Sim, é todo mundo. aquela coisa assim, quando a gente vê em retrospectiva, é muito mais fácil pra gente pensar em outras soluções. Tipo, eu podia ter feito isso ao invés disso, eu podia ter feito tal coisa, podia ter ido por aquele caminho. Mas quando isso, assim, é até a gente vivendo no nosso dia a dia normal, né? Não é uma coisa que é de momento que a gente consegue pensar. Então, principalmente uma criança, ela não vai pensar a longo prazo, tipo, eu vou planejar isso e vai dar tudo certinho. Acontecem muitas coisas que atrapalham. Tanto Sim. que ele até fala um pouco nisso quando ele fala que eu consegui sobreviver ao verão, mas e o inverno? Então, tipo, ele planejou aquele curto prazo ali pro verão que ele conseguiu sobreviver na mata antes de chegar a Tarbean. Depois disso, cara, não tinha nenhum planejamento. E a gente sabe que, assim, os planos, assim, que ele recém fez quando chegou, foram coisas que não deram certo. Ele tentou voltar esqueci o nome dos carinhas lá. Mas tudo bem, tentou voltar pra pro pegar pai a e pro carona filho de volta da com eles. abóbora. Eles Isso. era Jake, o filho era Jake. É o Isso, Jake. Ele tentou voltar pra ir, mas não conseguiu. Então daí já tem uma quebra de plano, ele teve que reformular o que ele ia fazer. Aí ficou lá naquela cidade. Aí depois ele planejou, então eu vou mendigar lá na parte rica que eu vou ganhar mais dinheiro. Aí chegou lá, deu errado também, teve que... Apanhou Entendeu? que nem condenado. Isso, é uma coisa de condicionamento também. As coisas vão acontecendo e ele vai tendo que se adaptar conforme elas vão acontecendo. Não tem como você planejar uma coisa também e esperar que aquilo tudo vai dar certinho, igual você planejou. E é isso que acontece aqui também. Então, quando a gente tá lendo, a gente pensa igual Basti. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Mas é porque realmente não tinha como saber. São coisas que acontecem. E é coisa que a gente até como espectador fica naquela de caramba, cara, mas você podia ter feito isso. Faz isso, por favor. Aí foi faz meio que isso. pra responder as nossas próprias dúvidas, né? Sim. Acho que às vezes a resposta até é tipo, simplesmente porque o ser humano é um ser de hábitos, então ele vai se adaptando ao convívio no meio dele e ele foi simplesmente sobrevivendo e não tomando escolhas próprias. Mas aí isso que o Bruno falou é exatamente como eu resumo o Nome do Vento para as pessoas, é tipo, um personagem que só se fode e você fica falando, não mano, faz isso, para de fazer isso. Esse é o resumo do Nome do Vento. Acho que a gente acabou aqui e tal. Mas daí a gente já sabe, né? Tipo, só pelo decorrer da vida dele a gente já fala, cara, esse bicho só se fode, putz grilo. E ao mesmo tempo ele só se dá bem também, né? E nisso tem a frase desse interlúdio, que é uma frase que me marca bastante, que ao longo que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo que realmente cada vez que a gente vai lendo essa frase se torna mais verdade. Que é bem no comecinho que ele fala assim: se você está ansioso por descobrir a razão de eu ter me tornado Kvoth sobre quem contam as histórias, acho que talvez possa procurá-la aí. E isso ele se referindo exatamente a esse finalzinho, né? E é a mais pura verdade que você vai vendo ao longo que o livro vai avançando, que o moldar do personagem dele vai sendo tudo desde desse acontecimento, né? Sim. Tem muito a ver com uma maneira como ele se torna mais reativo a partir disso, né? Ele não quer ser a pessoa que se omite quando pode salvar alguém.
E acaba que ele só toma esses atos depois de ele ficar muito, tipo, cheio dessas... de não tomar atitude. Dos acontecimentos. É legal o jeito que ele fecha também o interlúdio, que é basicamente o chamado aventura da jornada do herói. Que ele fala que ele simplesmente precisava de uma motivação e uma razão pra... É o terceiro ou quarto chamado dele. É assim, são vários Não, mas mini-arcos. essas coisas são assim mesmo. Third time's the charm. E então ele acena, né, pro que vai vir a seguir, que ele diz: eu precisava que me lembrassem de coisas que tinha esquecido. Precisava de uma razão para ir embora. Passaram-se anos até eu conhecer alguém capaz disso. Declarou e sorriu para o cronista. Até conhecer Scarpe. Sim. E aí, é o que a gente vai falar. A gente vai ter historinha também no próximo episódio. Uma das mais legais, eu acho. Eu acho mais interessante do que essa do É uma Telo, das né? melhores que tem. Também. Não, é melhor do que aquela do segundo livro lá do Parafuso. Nó, justo. Bom, então, vamos para os spoilers? Vamos. Bora. Então tá, então pessoal, se vocês estão lendo os livros pela primeira vez e não querem saber o que vai acontecer nos próximos capítulos do Nome do Vento, no Temor do Sábio inteiro, no Conto do Bast, na novela da Auri e no Old Holly e em eventuais declarações, entrevista do Patrick, o que for. E qualquer coisa que a gente lembrar, talvez. Isso, vocês nos abandonem por aqui, a partir de agora é spoiler free, ou melhor, é o contrário, né? Agora, spoilers são free. Mas, de qualquer maneira, a gente vai comentar, então, tudo que, né, a gente não podia comentar antes. Vamos começar, então, pelo capítulo 23, o capítulo do Telo. É interessante que eles falam, né, que tem uma celebração na religião ao Shine, que é o sétimo dia, que nos lembra Chandriano. Sim. E a sétima cidade foi salva do Incanis. Que é a Mir... Pois então, nos lembra muito, né, da historinha que a gente vai falar no próximo episódio. Né? Será Sim. que essa sétima cidade... Só que Mirtariniel não foi salva, né? Não. Não. Então, essas coisas não batem, mas é interessante a recorrência da sétima cidade aqui. Então, a Shannon não foi salva, mas o Celitos foi depois que o Celitos jogou a maldição no Haliarts /Lane. Então, acho que talvez ela tenha sobrevivido, não sido salva. Sim, é possível. Ela sobrevive depois, Telo salvo. Eu não sei, acho legal também o intervalo de tempo que ele fala que essas coisas aconteceram, o Trappist, que é pouco tempo, seja Muito mais de pouco. 400 anos e menos de 1000 anos, Pois é. pra ser uma cidade basicamente esquecida e ser uma história que virou simplesmente lenda. No caso das duas ali, as duas são lendas, né? Então elas estão sujeitas à imprecisão, assim, que a gente tem o registro oral mesmo, que no caso do Trappist, né? Ele tá falando o que ele conheceu como doutrina. Sim. E ainda não lembra direito, né? Ele começa hesitando, assim, então... Mas, pois é interessante, 400 anos, realmente, assim... E entra também, né, o Trappist também, ele não parece, não é, né, como a gente já comentou antes, um sacerdote da doutrina oficial. Ele já faz uma parte de uma doutrina extraoficial, então a própria versão dele pode ter algumas diferenças da versão não original, mas assim, a versão mais aceita. Mas me parece Mais que ele era popular. tipo um sacerdote que largou, ou que estava estudando para ser um sacerdote e largou. Sabe? Ele de alguma maneira é herético, né? A gente comentou isso, que o Patrick confirmou em entrevista. Então ele é de alguma seita minoritária, digamos. Mas... Sim, é isso que eu A gente tava não- falando. isso também pode interferir muito no relato dele, como a Rayane Porque disse. ele tem a Uma história coisa oficial, que é interessante eu deles descobri lá. aqui Diga, que eu fui ver quando o Scarpe começa a contar a história de Lanry. E ele só fala que é a anos e quilômetros de distância. Então ele não dá uma precisão de tempo tal qual a do Trappist.
Então, isso é algo interessante, porque a gente não sabe exatamente como as duas se equiparam, né? Sim. Na linha Uhum. do tempo. Então, mas acaba que você sabe que é depois, porque ele não chamava em Cannes antes de chamar ele. Sim, justo. E outra coisa também é que essa primeira história do Traps, a rigor, a gente não tem nenhum diálogo direto com ela nos livros, né? Não existe como na do Scarpe lá, aparece o Chandriano, a gente sabe que algum fundo de verdade tem ali. Agora aqui não aparece Telo, não aparece É. Incanis. Acho algo que vai fechar no terceiro livro só. Tipo, é um arco ou- que ele ou abriu talvez- agora. Ou talvez não, porque, entende? A gente tá falando de religião aqui, talvez só- aqui seja uma lenda. só Seja uma construção de interpretação, mundo. Sim. outra história, sei lá. Sim. É, porque aí entra também lá no primeiro capítulo, lá no prólogo, que tem a historinha do próprio nome do vento, né? Que é a única referência, assim, de história de Telo que a gente tem antes dessa. É a única ligação que tem de história, assim. Esse capítulo também me levantou algumas questões que, tipo, aqui há a confusão dos encantados e tal e dos demônios, então a gente não sabe se é coisa diferente Ó, ou são mesma coisas coisa. muito É iguais. verdade. Mas ele fala que aqui é comum os filhos bastardos, mestiços, Sim. entre demônios e tal, e que eles andavam pela terra e tal, talvez seja, se fosse considerar os encantados, algo que quando o mundo ainda estava conectado, os dois mundos. Sim. Eu acho que isso é uma boa sacada mesmo. Porque, Na época assim, do fogo da lua. os encantados em si, eles seriam vistos, né, no caso, como demônios. Sim, Até total. em questão de cultural, pela religião oficial, eles seriam o mal. Então, pode ser que o mundo anterior seria o mundo onde todo mundo vivia junto. Sem ter a separação de reino encantado e reino normal dos homens. Mas uma coisa que me deixou com dúvida é porque ele fala que os demônios eles são feridos com fogo puro e não lembro de ter visto isso com os encantados. A princípio não. Mas Só o ferro sim, então. Só o ferro. Às vezes seja alguma subdivisão, subraça de encantados. O Bast dá uma... Ele não explica exatamente isso, mas ele dá uma aulinha sobre encantados, né, no conto dele. Sim. É um Seria ponto bom que a eu gente ainda tenho retomar que ler. depois. Que crime, hein? Pelo menos Outra eu Mais sou alguma- honesto. Mais alguma coisa do 23, pessoal? Sim, uma coisa que me chamou a Vai lá. atenção é quando ele fala, quando o Telo tá falando com o Ferreiro e tal, que eles têm que escolher o caminho. E aí ele pergunta, mas aonde leva esses caminhos? Ele fala, todos levam à morte, menos um. E que caminho que não leva à morte? Se ele virar um Chandriano, talvez, Sim. porque ele fala que os demônios vestiam roupas de humanos. E talvez os Chandrianos sejam pessoas usando carapaças de humanos. Possível. Olha Pode só, ser, rapaz. olha E só. por isso é difícil de encontrar eles, que talvez eles troquem essas coisas e até algo que dá uma abertura para aquela teoria de que, na verdade, o mecenas da Dena é um Chandriano. Isso aí é muito viajado, esse capítulo. São muitas possibilidades, né? A história, ela parece só um incremento, mas ela acaba que abre muitas questões. Sim. Eu acho que nisso tem também o que o Bruno queria falar, da resina. É, o meu Sim, seria então vamos no pros 24, spoilers do né? capítulo 24 e 25, né? Então, vamos juntar eles, porque são Junta curtinhos. tudo, Que é exatamente quando eles falam da... Caramba, cadê o nome do negócio que eu esqueci? Resina Dênera? de Dênera? Dênera, isso. Que só agora que eu percebi, lendo e, tipo, lendo com mais atenção pra gente estudar pra cá, que eu prestei atenção no fato de que Dênera lembra só um cadinho a Dena, né? E se você for pensar, é realmente um negócio que faz muito sentido, porque pro Kvoth, a Dena é uma droga pra ele. E não só pra ele. Sim, É. não só pra ele. E é um negócio que, assim, ele é viciado e ele quer... e sempre Fica que procurando o possi- tempo todo, né? sempre que possível ele quer ficar com ela. Eu achei... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas agora eu vejo e eu só penso, caraca, que jogada de Vocês- gênio. Vocês lembram como é que o Sovoi fica depois que ela larga ele? Sim. Uhum.
né? Já Ele tem fica dó, como- Fica muito mal. o Devastado. Savoy, ele vende parte da... não, ele tem isso, né? Ele vende algumas dos anéis dele, um negócio assim. E aí ele fica nervoso, então... É muito parecido mesmo. E é uma eventualmente a Dena e a resina de Dena, elas se juntam durante a Sim, história. sim, no Sim. final. Quando ele vai pro Draco lá, né? E é uma droga atraente, né? Uma coisa é doce, não é algo, Sim, é algo doce. visualmente ruim. É Uhum. como Chama se fosse uma coisa atenção. boa. Isso. E aí com o tempo você vai viciando, até morrer, sei É. lá. Pra fechar aqui, eu vou ler a descrição da resina, que tá no capítulo 50 do Nome do Vento. A resina de Dênera era altamente ilegal, é claro, mas isso não significava muito na maior parte da cidade. A resina era vendida enrolada em um papel como uma bala ou um caramelo. Mascá-la lhe enche de euforia, encanto, contentamento, mas algumas horas depois você está tremendo, cheio de um apetite desesperado por mais, e essa fome vai crescendo quanto mais você usa. Uma vez, em Tarbin, eu vi uma menina de não mais de 16 anos com aqueles olhos vazios e os dentes especialmente brancos de um viciado sem esperanças. Então é bem isso, né? É o que a Dena acaba causando no Savoy, no Kvolf. É quase uma cocaína com efeito colateral de maconha. Eu acho que a Dênera tem bastante a ver com ópio, né? É, sim. Bolo. É legal também que no capítulo anterior, quando ele vai lá, ele vai estar quase morrendo e chega lá perto da taverna, a taverna chama o Homem Risonho. Então você não sabe se é alguém feliz ou alguém drogado. Acho que eu já falei aqui. Provavelmente drogado. Considerando aonde de Tarbian Ninguém é tão feliz a gente assim. tá. Não, e considerando também a região de Tarbian que a gente tá, que é basicamente uma favela. Sempre que ele se refere a Dênera sendo vendida assim, é nesse contexto, assim. Bem, bom, pessoal, então a gente fica por aqui, né, com a nossa discussão dos capítulos 23, 24 e 25. Se vocês quiserem falar com a gente, nos dar sugestões, fazer reclamações, elogios, o que vocês quiserem. Rayane, como é que faz para se comunicar conosco? Então, vocês podem encontrar a gente lá no Facebook, na página Os Quatro Cantos, no e-mail, que é podcastosquatrocantos@gmail.com, no Twitter, que é Os Quatro, numeral, Cantos, e no Instagram também é numeral, é Os Quatro Cantos. E nas plataformas, no SoundCloud, no Spotify, eu sempre esqueço o nome dos outros, mas enfim, vai estar tudo descrito. Mas é isso. E aí, se vocês entrarem no Instagram dessa vez, a gente pode até colocar uma notinha lá na página do Facebook pra vocês olharem o sorteio do livro do Eric que a gente vai estar fazendo na próxima semana. Então, Eu vou não postar a arte esqueçam. lá e aí eu posto no Facebook também a arte, chamando o pessoal pro Isso. Instagram. Então tá, pessoal, a gente volta em breve com o nosso 10º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 26 e 27. Até mais. Já tá em 10. tchau, gente. Até mais, Essa galera. foi rápida. Esquece tão rápido. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.